aula. Caderno de física aberto, já colocar na data de hoje. Hoje é dia 1º de setembro. Passando rapidinho. Então, vamos lá. Estou aqui na minha lousinha com vocês. Marquem aí exemplo 2, tá? E eu vou pegar um enunciado aqui de um livro que está na minha frente. Depois eu mando para vocês certinho o enunciado do exercício. O meu livro... Achei que era de fluxo, mas é esse aqui, de fluxo. O problema diz o seguinte: uma casa tem 5 janelas. Olha que legal. Uma casa tem 5 janelas. Tendo cada uma vidro de área 1,5 metros quadrados. E espessura de 3 vezes 10 a menos 3 metros. Já deu umas unidades até bonitinhas para nós. Ao invés de dar em milímetros, ele deu em metros. Então, estou imaginando uma janela de vidro. Ele me deu a área e me deu aí a espessura dessa janela de vidro. Ok? Então, estou fazendo aqui um desenho para saber as informações que ele me deu. Mas são 5 janelas, tá? E é mantida através... peraí. Vou voltar. Uma casa tem 5 janelas, tendo cada uma vidro de área 1,5 metro quadrado e espessura 3 vezes 10 a menos 3 metros. A temperatura externa é menos 5 graus Celsius. Então, ele me deu uma temperatura do lado de fora das janelas, que é a temperatura externa. Tá frio lá, ó. Menos 5 graus Celsius. E a interna é mantida a 20 graus Celsius. Então, ele me deu a temperatura do lado de dentro da casa e a temperatura do lado de fora. Então, existe uma diferença de temperatura entre o lado externo e o interno de 25 graus Celsius. Mas a casa ela é mantida a 20 graus Celsius, de acordo com o enunciado, através da queima de carvão. Então, para manter a casa quentinha, usa-se carvão. Qual a massa de carvão? Então, a pergunta é massa. Qual a massa de carvão? Consumida num período de 12 horas. Então, ele me deu um intervalo de tempo, 12 horas, para repor o calor perdido apenas pelas janelas. E aí, ele me deu uma informação. A condutibilidade térmica é o K, ela vale 0,72 calorias por hora, metro, graus Celsius. Olha a unidade do K. Eu preciso ver se todas as outras unidades estão na mesma unidade do K. E ele me deu um tal de calor de combustão. E esse calor de combustão, que ele escreveu assim, calor de combustão, que é o calor da queima do carvão. Ele me deu um calor de combustão como sendo 6 vezes 10 a terceira calorias por grama. Já vamos entender o que é esse calor de combustão que ele está me dando. Então, a situação é, existe uma casa, nessa casa existem 5 janelas, então estou desenhando aqui uma casinha com 1, 2, 3, 4, vou pôr uma janela aqui na frente, 5 janelas, tá? Temperatura lá dentro, 20 graus Celsius, temperatura aqui fora, menos 5. Então, existe uma diferença de temperatura entre os dois lados, o lado de dentro da casa e o lado de fora, de 25 graus Celsius. Dentro da casa, estão queimando carvão para manter a temperatura dela sempre em 20 graus Celsius. E isso é feito durante 12 horas. Mas calor é perdido pelas janelas aí, pelos vidros, ok? E ele quer saber quanto ele vai gastar de carvão durante essas 12 horas para manter a casa nessa temperatura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar as unidades de medida, tá? Então, a área está em metros quadrados, a espessura está em metros, e no K aparece a unidade metro também. Depois eu vou olhar a unidade da temperatura, tá? A temperatura aparece em graus Celsius, dentro da casa e fora da casa, e no K também aparece em graus Celsius. Eu tenho o tempo
em horas no enunciado do meu exercício, e a unidade do K também aparece em horas. O que significa que quando eu for descobrir a quantidade de calor, a unidade da quantidade de calor que eu vou achar vai estar em calorias. Então, como é que eu vou descobrir a quantidade de calor? Eu vou pela expressão do fluxo de calor. Fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa a janela durante um certo intervalo de tempo. Porém, o fluxo de calor também é condutibilidade térmica vezes área, vezes diferença de temperatura sobre a espessura, ou largura, ou distância entre uma extremidade e outra. Cada um pode escrever aí de uma maneira, tá? Eu vou descobrir a quantidade de calor, para poder descobrir a massa, tá? Então, a quantidade de calor, eu não sei, mas eu sei que foram 12 horas queimando carvão. O K vale 0,72. A área de cada janela é 1,5. A diferença de temperatura entre o lado de dentro e o lado de fora é 25. E a espessura é de 3 vezes 10 a menos 3. Então, aqui eu já não tenho mais física, eu só tenho matemática. Agora eu tenho que trabalhar com essas continhas. Multiplica o 0,72 por 15, e essa multiplicação dá 10,8, que multiplicado por 25 vai me dar 270. Eu vou multiplicar por 12 horas, né? Dá 3.240. Vou dividir isso por 3, vai dar 1.080. 1.080, só que eu tenho que subir aí o 10 a menos 3, e quando eu subo ele, ele fica como 10 a mais 3. Unidade disso, calorias. Porém, esse cálculo que eu fiz é para a área de uma janela. E na casa existem 5 janelas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 5, para saber aí quanto vale essa troca de calor aí pelas 5 janelas. Eu vou pegar só 1.080, né? E vou fazer ele vezes 5, o que vai me dar 5.400. Então, a quantidade de calor trocada pela janela e o ambiente externo é de 5.400 vezes 10 a terceira calorias. Lembrando, isso aqui é o de 5 janelas. Tá, mas a pergunta não era o calor, a pergunta era a massa de carvão que se queimava dentro dessa casa. Agora eu vou fazer uma regrinha de 3. Qual é a regrinha de 3 que eu vou fazer? Eu sei que são necessários 6 vezes 10 a terceira calorias para entrar em combustão 1 grama de carvão. Então, 1 grama de carvão precisa de 6 vezes 10 a terceira calorias para entrar em combustão. Quantos gramas serão necessários se eu tiver 5.400 vezes 10 a terceira calorias sendo liberadas dentro dessa residência? Então, eu vou pegar esses 5.400 vezes 10 a terceira e vou dividir por 6 vezes 10 a terceira. E isso vai me dar 900. Se eu não errei nenhuma conta, dá uma olhadinha, vê se eu não errei nenhuma conta aí, gente. Eu tô achando muito carvão. Eu acho que eu errei alguma continha. Espera aí que eu vou rever as continhas, que eu tô achando muita coisa. 900 gramas de carvão, quase 1 quilo de carvão. Errei quanto, gente? Professora, você multiplicou por 15 quando era para multiplicar por 1,5. Ah, então tem um zero a mais. Então, obrigada. Então, não é 1.080, é 108 aqui. Tem um zero a mais aqui. Obrigada, viu? 108. Então, aqui não é 5.400, é 540. Deixa eu arrumar aqui. 540. E aí vai dar 90 gramas. Fica mais condizente com a realidade. Não precisa de tanto carvão assim, né?
90 gramas de carvão já é o suficiente. Ok? É um probleminha de fluxo de calor. Da aula passada também eu fiz um, só que era uma pessoa que estava com um cobertor, né? E aqui eu estou falando da queima de carvão para aquecer um ambiente. Vou diminuir aqui um pouquinho a tela. Beleza, viu? Valeu, Harika. É que eu não estava vendo o chat, mas valeu aí pela informação da multiplicação errada. Enquanto vocês estão copiando, estão tirando print, eu vou começar a chamada. Hoje é uma aula só. Eu vou fazer mais um exemplo, tá? Com vocês. Depois eu passo aí uma listinha para vocês fazerem, que não vai ser para entregar, tá bom? Aí, a Adriel tá presente? Adriel. Tá por aí? Não? Ayrton. Alexandre. Arthur Ribeiro. Professor, eu acho que a senhora está fazendo com a lista errada. É, tô com a lista errada mesmo. Laia, não tem esse povo na sua sala, né? Tô achando estranho, tô chamando. Então. Ninguém responde. Que coisa. Então, vamos começar de novo. Alisson, agora eu tô na sala certa. Quem é essa gente, né? Quem é esse povo? Povo estranho aí que ela tá falando. Agora sim, Alisson tá aí. Breno. Cadê Breno? Bruno. Opa, tô aqui. Aí, o Breno também, o Bruno também. Caio Damasceno. Caio Gonçalves. Kaique. Salve, salve, Kaique. Diego. Oi. Oi. Edu. Salve, salve, Edu. Evelyn. Gabriel Luz. Evelyn tá aí. Gabriel Luz. Gabriel Machado. Ok. Gabriel Mendes. Salve, salve. Giovana Marques. Giovana Nicole. Cadê as Gi? Gi Marques está aí, Gi Nicole também. Parei a chamada nas Giovanas. Eu vou fazer mais uma situação aqui para vocês, só para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Na verdade, vou deixar esse aqui até para vocês pensarem enquanto eu termino a chamada. Estou limpando essa tela. O próximo exemplo que eu estou pegando aqui do meu livro, eu tenho aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exercícios só. Já fiz um, vou fazer mais um com vocês. Ele fala o seguinte: uma barra metálica é aquecida conforme a figura. Então, ele me dá uma figura de uma barra. Deixa eu só localizar aqui, ampliar a minha tela. Um pouquinho, senão não vejo quadriculado. Ai, não cai, não. Uma barra metálica é aquecida conforme a figura. Então, tem uma figura onde aparece uma barra, não muito mais bonita que a minha, não, tá? É realmente um retângulozinho. E aí ele tem um retângulo, ele me colocou em um triângulo. E aí ele tem termômetros. Um termômetro no ponto A, um termômetro no ponto B e um termômetro no ponto C. E do lado esquerdo tem aqui uma vela. Bom, uma vela aí do lado esquerdo. A, B e C são os termômetros. Admita a condução de calor em regime estacionário e no sentido longitudinal da barra. O que significa em regime estacionário? Significa que está sempre atravessando a mesma quantidade de calor no mesmo intervalo de tempo, ok? Dessa barra, sempre do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. E sempre na longitudinal. Então, vou desconsiderar perdas de calor pela lateral da barra, tá? É como se todo o calor fosse conduzido de uma extremidade para outra dela. O problema é saber a indicação do termômetro C
Então, quanto marca a temperatura do termômetro C, quando os termômetros A e B indicarem, respectivamente, 200 graus Celsius e 80 graus Celsius. Então, quanto vale a temperatura no C, se a temperatura no A é 200, a temperatura no B é 80, e aí na figura ele me deu algumas distâncias, tá? A distância entre B e C, eu vou pôr aqui embaixo. Segmento de reta BC mede 30 centímetros. E a distância entre A e C, ela vale 80 centímetros. Lembrando que o problema está querendo saber a temperatura no ponto C. Então, é um probleminha, de novo, de fluxo de calor. O que eu vou fazer? Oi. Na temperatura de B, você escreveu 80 centímetros? Ah, é graus Celsius. É que eu olhei a figura e vi 80 centímetros. E já taquei um centímetro ali, é 80 graus Celsius. O A é 200, o B é 80, ok? E aí a distância entre A e C é 80, e a distância entre B e C é 30 centímetros. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem como é que vocês vão descobrir a temperatura no C. Enquanto isso, eu vou prosseguir aqui na chamada, porque eu parei na Giovana. Gustavo, Giovanni está aí? Giovanni, o Gustavo eu acabei de ver que está aí. O Giovanni também. Elô. Salve, salve, Elô. João Henrique. Cadê João Henrique? Boa noite, professora. Boa noite. João Pedro. Cadê João Pedro? João Vitor, o Macedo. O João Vitor Santos. O João Vitor Martins. Santos está aí. Júlia. A Ju Gabi não tá? Nem a Juliana. Laura Beatriz. Lucas. Luiz. Luquinhas está aí. Presente, boa noite. Boa noite, Luiz. Matheus, o Estevam. Salve, salve, Matheus. Matheus Henrique. Nicolas Félix. Salve, Nicolas. Nicolas Ferreira. Pedro. Pedrinho, não. Harika. Harika tá aí. Rian. Salve, Rian. Vitor. Boa noite, Glaucia. Boa noite. E Vitória. Vitória tá por aí hoje? Não? E aí, pessoal, como é que a gente faz para achar a temperatura no ponto C? Com certeza é menor do que na do B, tá bom? Se a do A é 200 e a do B é 80, o C com certeza tem uma temperatura mais baixa. Então, o que a gente pensa para resolver esse exercício? Como ele fala que está em regime de condução aí de calor estacionário, eu vou pensar o seguinte: o fluxo de calor nessa barra, ele é constante. É um regime estacionário, ele não muda. Portanto, o fluxo de calor que atravessa a barra o tempo todo é sempre o mesmo. Então, o fluxo de calor de A até B vai ser o mesmo fluxo de calor que eu tenho de B até C, ou de A até C, tá? Se eu quiser levar em consideração a barra toda. Eu vou igualar AB com BC, tá? Porque o fluxo de calor é o mesmo o tempo todo. Como é que eu calculo o fluxo de calor de A até B? É K, condutibilidade, vezes a área da seção transversal, vezes a diferença de temperatura entre A e B, sobre a espessura, ou a largura, ou comprimento, de A até B. Como é que eu vou calcular o fluxo de B até C? É a condutibilidade, vezes a área da seção transversal, vezes a diferença de temperatura de B até C, dividido pelo comprimento, espessura, largura, como vocês quiserem chamar aí, de B até C.
Eu não preciso do K, tá bom? Por que eu não preciso do K? É a mesma barra. Se é a mesma barra, significa que é o mesmo material. A não ser que ele dissesse, ó, do termômetro B até o termômetro C, eu troquei o material da barra. Mas é uma barra só, homogênea, então eu vou cancelar o coeficiente de condutibilidade térmica, porque é o mesmo. Também vou cancelar a área da seção transversal, porque a área da seção transversal não mudou. Então, é a mesma área da seção transversal. Ficou o que para mim? Diferença de temperatura entre A e B sobre a espessura de A e B, igual a diferença de temperatura entre B e C e a espessura de B e C. Lembrando que essa diferença de temperatura é sempre a temperatura maior menos a menor, no caso do fluxo de calor. Quem tem temperatura maior é o A. Quem tem temperatura menor é o B, de A até B. O fluxo de calor é sempre do que tem maior temperatura para o que tem menos. Distância entre A e B. Se B e C tem 30 centímetros e A e C tem 80, isso significa que B e C, A e B, né, tem 50. Tá? A diferença entre os dois. AC mede 80, BC mede 30, então AC é 50. Nem vou converter a unidade, vou deixar em centímetros mesmo. Diferença de temperatura entre B e C. É a temperatura maior, que é a temperatura do ponto B, menos a temperatura menor, que é a temperatura do ponto C. Isso dividido pela espessura entre B e C. A espessura entre B e C é de 30 centímetros. Consigo simplificar um zero embaixo aqui de cada um. Temperatura do A, 200. Menos a temperatura do B, que é 80. A diferença de temperatura vai ficar sempre positiva, tá? Sobre 5. Isso é igual à temperatura do B, que eu não tenho. Do B eu tenho, né? 80. Menos a temperatura do C, que eu não tenho. Isso sobre 3. Física já acabou faz um tempinho aí. Daqui a pouquinho falo com você. Eu só quero saber a última Só um minutinho, gente. Injusta. Injusta. Ah, tá. Isso mesmo. Voltando aqui. Então, eu vou fazer o 200 menos o 80, o que vai me dar 120, que dividido por 5 vai me dar 24, que vezes 3 vai me dar 72. Então, já levei o 3 para o outro lado, se eu não errei as continhas, isso aqui dá 72, igual a 80 menos TC. Daqui eu tiro, então, que a temperatura no ponto C é 80 menos 72, e 80 menos 72 vai me dar 8 graus Celsius. Se eu não errei nenhuma continha. Não sei se vocês estão fazendo continha aí. Será 120 dividido por 5, não é 24? É 24, mas vezes 3. Não foi isso que Ah, eu já fiz? multiplicou? Ah, tá, perdão. É porque Então, eu peguei certinho, os 3 que estava dividindo e passei para o outro lado multiplicando. Então, eu fiz o 24 vezes 3, que dá o 72. E aí, depois, eu passei o 80 para o outro lado. Ok? Tá tudo certinho com a minha conta? Certo, certo. Ah, então tá já. Pessoal, eu vou passar mais um para vocês. Não sei se dá tempo de eu resolver ou não, mas eu vou passar mais um. E aí, se der tempo, eu faço. Se não der, na próxima aula eu começo por ele, tá? Na segunda-feira, lembrando vocês que não tem aula por causa da emenda do feriado, mas vocês terão programado aí o recebimento de um e-mail, né? Porque na quarta-feira a gente tem aula, falando do que nós vamos fazer aí na semana, tá? O terceiro exemplo diz o seguinte, olha. Professor, Oi, rapidão, que dias da semana que vem que a gente não tem aula? segunda, Ah, certo, obrigado. porque é feriado na terça. Então, segunda e terça da semana que vem não tem aula, tá? Por conta da emenda do feriado. Aí vocês têm aula comigo na quarta apenas. Então, o terceiro exemplo. O que diz o terceiro exemplo? Depois eu vou mandar no e-mail da segunda-feira o enunciado certinho desses exercícios, tá? As paredes de um vaso de vidro têm 15 milímetros de espessura e são revestidas externamente com 10 milímetros de amianto. Tá? Então, vamos lá. Existe um vaso
Então, vou imaginar que eu tenho um vaso, tá? E aí ele me disse algo sobre esse vaso. As paredes de um vaso de vidro têm 15 milímetros de espessura e são revestidas externamente com 10 milímetros de amianto. Então, eu tenho 15 milímetros de vidro. Estou fazendo aqui, ó, 15 milímetros, que é de vidro. Porém, embora seja de vidro, aqui fora é revestido de amianto. Um vaso de vidro com cachepo de amianto. Então, amianto é essa parte aqui que está em vermelho. Tá? Vou anotar aqui as espessuras. A espessura do vidro é 15 milímetros. E a espessura do amianto, que ele me deu, é de 10 milímetros. A superfície interna do vidro é mantida a 100 graus, do vaso aí de vidro, é mantida a 100 graus Celsius por um líquido. Então, aqui dentro tem um líquido cuja temperatura dele é 100 graus Celsius. Enquanto o lado de fora, que é a temperatura aqui externa, é de 20 graus Celsius. Então, vai ter um fluxo de calor, tá? Que é de dentro para fora. Porque o lado de dentro é onde tem maior temperatura. Tá? Então, esse é o sentido do fluxo de calor. E aí é por todos os lados. Eu fiz só uma setinha do lado direito para indicar que vai ser nesse sentido aí o tal do fluxo de calor. O que o problema me diz além disso? Determine a temperatura da superfície de contato entre o amianto e o vidro. Então, olha o que ele quer saber. Ele quer saber a temperatura aqui no meio, entre o vidro e o amianto. Quanto vale essa temperatura? Tá? Outra informação que ele me deu no enunciado. A condutibilidade térmica vale 0,8 quilocalorias por metro hora graus Celsius. Essa condutibilidade térmica é a do vidro. E ele me deu a condutibilidade térmica do amianto como sendo 0,16 quilocalorias por metro hora graus Celsius. Tá? Então, se eu fosse fazer um recorte aí na minha figura, eu diria o seguinte: minha figura é algo desse jeito aqui, ó, pegando só um pedacinho, tá? O lado de dentro, ai, não faz isso não. Ele muda todas as figuras que eu faço aqui, que droga. O lado da esquerda, não muda minha figura. Ele muda a figura, gente. Minhas figuras são tão bizarras e ele ainda muda. Só um minutinho, gente. Filho, não dá para brincar com o cachorro agora. Por favor. Não, é porque ele... Por favor. É porque ele escorregou. Para. Você me atrapalha, filho. Voltando aqui. Deixa eu acertar a figura, senão ele vai fazer aquele negócio estranho de novo. Então, do lado esquerdo, ele arruma a figura. Eu não quero que arruma a figura. Deixa minha figura feia mesmo. Olha lá, ele apaga tudo depois. Então, ele não vai deixar eu fazer a figura. Pronto, vamos lá. Então, do lado de cá é vidro. Temperatura do lado de cá, 100 graus Celsius. Lado de cá é o esquerdo. Temperatura do lado direito é 20. E aqui eu tenho amianto. Ok? Amianto e vidro. O problema quer saber a temperatura aqui na superfície no qual eles estão grudadinhos.
quanto vale a temperatura aí. Eu vou deixar esse exercício para vocês pensarem, né? Pelo que está aqui no livro, vai dar aproximadamente 81,54 graus Celsius. Vejam se vocês conseguem chegar nessa resposta. Na próxima aula, na quarta-feira, eu confiro o resultado com vocês, tá bom? Eu vou encerrar a aula por aqui, porque já são 7h39, a nossa aula se encerra às 7h40. Pessoal, não falo mais com vocês essa semana, né? Essa é a nossa última aula da semana. Então, boas aulas, uma boa semana, um bom feriado para vocês. E a gente se fala de novo na quarta-feira da semana que vem. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite, Rian. E vou encerrar o compartilhamento da tela. Ok? Obrigada pela presença na aula, pessoal. E até mais. Uma ótima semana para vocês. Tudo de bom, Professora, professora. Até boa a noite. próxima. Até mais. Boa noite, gente. Tchau, tchau.
Oh.